Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 10 ao 11. Todos trouxeram Bíblia? Caneta, papel? Amém. Lembrando aos amados irmãos que aqueles que pegaram a ficha de inscrição, por favor, o mais rápido possível, preencha e entregue para a nossa secretária, ok? Tá. Se precisar, eu tenho mais uma aqui, tá? Bom, hoje nós vamos dar sequência à aula introdutória que nós tivemos semana passada. Semana passada, para quem não esteve aqui, nós demos início a matéria chamada Demonologia e Batalha Espiritual. Há quem julgue desnecessário falar do inimigo das nossas almas. Eu citei aqui semana passada que uma vez eu estive ministrando sobre as 3 funções do diabo, que é matar, roubar e destruir. E aí eu acabei citando que para enfrentar o nosso adversário, nós precisamos conhecer o nosso inimigo e as armas que ele utiliza. E uma dessas armas está registrado justamente no texto que eu pedi para que você lesse ou abrisse. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Quem pode ler, se põe até pé em alto bom som, amém? Para que todos possam acompanhar. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Vamos lá? Josué, por favor, leia para nós. 1, 2, 3. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Obrigado. Bom, uma das armas que o inimigo, que o nosso adversário, ele utiliza, é uma seta ou uma arma chamada de ardis, biblicamente chamada de ardis de Satanás. Bom, alguém sabe me dizer aqui o que é um ardis de Satanás? Amém? Alguém sabe me dizer? O que é um ardis de Satanás? Não. Não. O que mais? Alguém sabe me dizer o que é um ardis de Satanás? Não. Aí eu preciso recorrer ao texto bíblico para saber o que é um ardis. Por favor, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. A aula introdutória de hoje é conhecendo uma das armas do adversário, cujo a matéria estamos estudando. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Por favor, evangelista Vanessa, leia para nós, por gentileza.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Continue. Porque não temos que lutar contra a carne. Porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Só um minutinho. Essas três patentes do diabo nós vamos estudar em uma outra aula, mas eu quero chegar no ardiz. Continue. Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e, havendo feito tudo, ficai firmes. Procura o versículo aonde Paulo fala de dardos inflamáveis. 16. É o 16. Então, leia o versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Obrigado. Bom, nós temos aqui duas referências. Nós temos ardis de Satanás e dardos inflamados. Bom, eu preciso que você entenda que ardis de Satanás e dardos inflamáveis trata-se da mesma arma. Da mesma arma. Então vamos lá. Um ardis de Satanás, citado por Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, e dardos inflamáveis, citado também pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, trata-se da mesma arma, trata-se da mesma coisa. Então vamos lá. Paulo, quando ele está em Efésios capítulo 6, falando da armadura do cristão para resistir contra as armas do diabo, ele cita que o capacete, o escudo, a couraça, o cinto, a sandália, tem como prioridade preservar a vida de um soldado contra flechas, porque nada mais, nada menos, tanto ardis de Satanás como dardos inflamáveis, trata-se de flechas. Lembre-se que Paulo está usando uma linguagem de guerrilha. Quando Paulo está escrevendo Efésios capítulo 6, Paulo está dentro de uma cela, está sendo guardado por 2 centuriões, um do lado e um do outro. Porém, Paulo tem a liberdade de escrever as suas cartas, e uma dessas cartas, que é justamente a carta aos Efésios, Paulo, para escrever, orientar a igreja de Éfeso contra o ataque do adversário, Paulo vai usar a metodologia da armadura do soldado e da sua utilização que ele está vendo. Paulo está escrevendo e olhando para 2 centuriões que estão guardando ele na cela, e dentro da cela ele vai escrever para a igreja de Éfeso, para que ela possa estar revestida e lutar contra os dardos inflamáveis do maligno, que aqui na linguagem de Paulo trata-se de flechas afogueadas. Por quê? Porque era muito comum nas batalhas, irmã Vera, era muito comum nas batalhas, soldados inimigos, nós estamos falando de cidades bíblicas, e normalmente as cidades bíblicas,
era rodeada por muralha, por muros, ao ponto de que um exército, para invadir a cidade, teria que utilizar o método das flechas afogueadas. Como assim? Era muito comum, quando era instalada uma guerra, soldados que estão atacando uma cidade fortalecida pelos seus muros, pelas suas muralhas, era comum os soldados pegarem flechas com a ponta afogueada. Normalmente era colocado uma esponja com querosene na ponta das flechas e lançar essas flechas para dentro da cidade fortificada. E quando as flechas atingiam dentro da cidade, era colocado fogo na cidade, e a tendência era os moradores saírem para fora da cidade. E ao sair para fora da cidade por causa do incêndio, soldados ou exército inimigo entrava na cidade, atacava a cidade. Então Paulo, quando ele vai usar um método de ardis de Satanás e dardos inflamados, que nada mais são do que flechas afogueadas na ponta de um soldado, na ponta de uma flecha de um soldado combatente, ele está utilizando essa metodologia para trazer uma lição espiritual. Uma lição espiritual. Quando você leu 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 11, Paulo, ele orienta a nós não desprezarmos os ardis de Satanás. E o que é um ardis mesmo? O que é um ardis mesmo? Flechas afogueadas. Mas tente espiritualizar aquilo que Paulo está dizendo. Paulo, em Efésios capítulo 6, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Ele está falando, não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra aquilo que eu estou vendo, não é contra o meu próximo. A luta é contra as flechas afogueadas do inimigo. E qual é a função de uma flecha afogueada? Incendiar. Quem aqui já perdeu o controle mediante uma situação de raiva? Vamos lá, vamos ser sinceros? Quem aqui já pediu 5 minutos para Jesus? Aí eu te pergunto, a sua luta é contra a carne e o sangue? É contra quem? A seta afogueada que incendiou a tua alma para você revidar o ataque. Normalmente essas setas, eu vou espiritualizar aqui para tentar entrar naquilo que Paulo está dizendo. Normalmente essas setas podem ser em forma de palavras, pode ser em forma de atitudes inesperadas, pode ser em forma de traição de alguém. Olha que coisa interessante. Quando você olha para a armadura do soldado que Paulo está desenhando em Efésios capítulo 6, Paulo destaca que essa armadura tem 6 peças. Olhando para Efésios 6, vamos lá? Efésios capítulo 6. Olhando para Efésios 6, a partir do versículo 10, nós temos aí 6 peças de um soldado romano. Quais são elas? Vamos lá, gente? Pela ordem: capacete, couraça, o que mais? Escudo, espada, cinto e sandália. Vamos lá? Capacete, diga comigo: capacete, mais alto, capacete, couraça, espada, cinto e sandália. Isso era a armadura do soldado. E o escudo. O escudo. Claro que eu não vou entrar em detalhes aqui em cada uma dessas peças. Vai ter a matéria que nós vamos chegar lá. Porém, ou a aula que nós iremos chegar lá. Porém, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se estiverem 2 exércitos
em batalhas. E nessas batalhas era comum, as armas comuns eram espada, o que mais? Capacete. Não, arma de guerra, espada, arma de ataque, lança, espada, e flecha. Dois exércitos, tente imaginar na sua cabeça dois exércitos em campo de batalha, cada um com a sua arma, mas qual era a arma mais fácil de utilizar e com mais poder letal no momento em que os soldados, que os exércitos estão à distância? É a arma mais fácil de usar e com mais poder de destruição, porque eu não preciso entrar em luta corporal, basta ela ser lançada. E uma vez que a flecha foi lançada, olhando para as 6 peças da armadura do soldado, qual é a peça que guardará, que protegerá os 2 órgãos vitais de um ser humano? A couraça. E quais são os 2 órgãos vitais de um ser humano que a couraça protege? O coração e o pulmão. Essa couraça, para quem não sabe, era um colete confeccionado de couro de animal ressecada no sol. Era impenetrável, imperfurável. Se alguém fosse atingido por uma flecha e viesse na direção do coração, não acertava. Se viesse na direção do pulmão, não acertava, ou não penetrava. Isso protegia o coração e o pulmão. Então perceba a lição espiritual que Paulo está tentando trazer para a igreja quando ele vai falar de ardis. Se ardis são dardos, e se dardos são flechas, e se dardos inflamáveis são flechas afogueadas, então peraí, o que Paulo está querendo dizer quando ele está nos referindo, ou referindo-se à igreja, dizendo para a igreja vestir a couraça? Qual é a finalidade da couraça? Proteger o coração e o pulmão. Posso apagar aqui, gente? Professor, Pois não. a luz está pegando, está dando reflexo aí. A gente vai tentar fazer dessa forma, não tem como fazer diferente hoje, tá? É a questão do calor, né, gente? Ainda a gente não temos um ar-condicionado. Bom, pode ser, a gente vai tentar aguentar aqui, tentar mudar na hora do intervalo, tá bom? Bom, quando eu olho aqui, gente, ó, para a palavra espírito, tá um pouquinho fraco aí, né, gente? Mas eu vou falando aqui e você vai anotando, tá bom? Quando nós olhamos para a palavra espírito, a palavra espírito com letra maiúscula, então nós estamos falando de quem mesmo? Espírito Santo. Oi? Eu tenho alguns aqui. É que eu preciso identificar qual que está cheio e qual que está vazio. Mas se você puder me emprestar. Bom, para quem não sabe, a palavra, quando você lê a palavra espírito na Bíblia com letra maiúscula, está simbolizando quem? O Espírito Santo. Letra minúscula, espírito humano, ou o fôlego de vida. Nós vamos entrar nesse detalhe depois, mas eu quero que vocês atentem aqui. A palavra espírito, dentro do original da língua grega, é uma palavra chamada de pneuma. Anotem aí, pneuma. Pneuma, traduzido para o português, significa ar, vento.
Então vamos lá. A palavra espírito, no idioma da língua grega, que é o idioma oficial do Novo Testamento, é uma palavra chamada de pneuma. E pneuma, ar, vento. Essa palavra pneuma vai dar origem a duas palavras em português, chamada de pneu e pneumonia. Vocês vão entender o que Paulo está querendo dizer. Ó, uma pergunta que eu faço para vocês: qual é a substância que circula dentro do pneu? Ar. Quando alguém tem problema pulmonar, é caracterizado a má circulação de ar dentro do pulmão por causa de alguma enfermidade, uma infecção. E isso, não tratando-se, pode gerar-se uma pneumonia. É a falta de circulação de ar de forma perfeita dentro do pulmão. A palavra espírito, pneuma, no original da língua grega, que quer dizer ar, vento. A couraça que Paulo está relatando em Efésios 6 protege o que mesmo? Os dois órgãos vitais de um soldado na guerra: o coração e o pulmão. Bom, o que circula? Qual é a substância que circula no pulmão, Diácono Alexandre? O ar. Tente imaginar isso aqui fisicamente. Tente imaginar se o teu pulmão for perfurado. Se eu pegar aqui uma lança e perfurar o teu pulmão, se você não for socorrido antes, o que vai acontecer com você? Parada cardíaca. Parada cardíaca é a falta de circulação do ar. O que acontece? Você morre. Por quê? O pulmão foi perfurado e vazou o ar que não deveria ter vazado. A bala, quando perfurou o meu pulmão, o ar saiu para fora e o sangue entrou. E isso gera-se um problema. O nosso irmão Jair está contando o testemunho de que uma bala perfurou o pulmão dele, o ar saiu e o sangue entrou. Congestionou as vias artérias e o ar não pôde circular. Se ele não fosse socorrido, certamente ele teria um problema sério. Mas tente espiritualizar o que Paulo está dizendo. Tente imaginar se você não estiver com a couraça e uma lança perfurar o teu pulmão espiritual. O que vai acontecer com o ar? E se você não for socorrido de forma rápida, o que acontece com você? Você morre espiritualmente. Isso talvez seja a maior razão de muitos estarem fracos na fé, porque não tomaram cuidado com os ardis, e os ardis perfuraram seu pulmão espiritual e está vazando ar. Ou seja, o Espírito Santo está saindo aos poucos. Mas se o dardo, e eu estou falando não de uma flecha normal, eu estou falando de uma flecha com a ponta afogueada, que o poder de destruição ainda é maior. Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 2 para nós não ignorarmos os dardos inflamados, porque o poder de destruição é muito maior. Uma pochilha sobrou? Ó, aqui. Eu sei que se a seta atingir o pulmão, eu vou ter um problema. E se atingir o coração? Meu Deus. O que acontece? Você sabe que pulmão
Desculpa, o coração vai muito mais além do que esse músculo que pulsa, que bombeia sangue por todo o corpo. Esse coração é o centro das suas emoções. Se você não estiver protegido pela couraça, o dardo vai atingir cheio teu emocional, e isso para trazer um problema emocional, espiritual, em questão de segundos. Não ignoreis os ardis de Satanás. Aliás, nós sabemos quais são esses ardis. O problema é que nós não estamos sabendo mexer a coraça. Isso é um fato. Bom, muitos têm sido atingidos por essas flechas por subestimar o ataque de Satanás. Quem já ouviu aqui alguém dizer assim que o diabo está debaixo do meu pé? Vamos ser sinceros, o diabo está debaixo do nosso pé? Não. O diabo está debaixo do nosso pé, gente? Não. Não. E aonde está isso escrito na Bíblia? Por favor, Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Se eu não me engano, está no versículo 16. Romanos capítulo 16, versículo 16. É 20, né? Por favor, presbítero Fábio, leia em voz alta. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás. E o Deus de paz, olha o verbo futuro, esmagará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Eu te pergunto, quem é que vai esmagar a cabeça da serpente? Deus. Jesus Cristo. Ele já fez isso. Ele já esmagou a cabeça de Satanás, gente? Quando que isso vai acontecer? Apocalipse capítulo 20. Então, olha o verbo que Paulo está utilizando: esmagará, tem futuro. Se Jesus ainda vai esmagar a cabeça de Satanás, isso quer dizer que ele não pode estar debaixo dos nossos pés. Eu vou lhe explicar, porque há um texto de Mateus que diz, olha só, quando Jesus, Mateus capítulo 10, quando Jesus reúne os 70 para a missão, a grande comissão, ele vai dar orientações, vai dispensar o seu poder sobre os 70 e vai dizer assim: se vocês pisarem em escorpiões e em serpentes, nenhum mal vos atingirá, nenhum mal vos dará, você não será acometido de nenhum mal. E aí nós associamos o texto de Mateus 10 para dizer que o diabo está debaixo dos nossos pés, porque se eu pisar a cabeça dele, ele não vai fazer mal para mim. Eu preciso que você entenda que as regiões por onde os 70 de Mateus capítulo 10 iriam passar eram regiões desérticas, eram florestas, e tinha muitos animais peçonhentos, como cobras e escorpiões, e Jesus está falando de forma literal: se vocês forem picados, ou terem os seus pés picados por alguma serpente venenosa, esse veneno não atingirá vocês, porque vocês estarão debaixo de uma autoridade. Isso de forma literal, não está se referindo ao diabo, não a Satanás. Então ele não pode estar debaixo do meu pé, né? Aquela coisa, pisa na cabeça do diabo. Pode ser uma expressão para dizer que Deus te deu autoridade
para repreender Satanás, mas não para dizer que ele está debaixo dos nossos pés, porque como nós estamos estudando aqui, nós não devemos ignorar os seus ardis. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, procure o texto em que Satanás, a besta e o anticristo será lançado no lago de fogo. 10 também fala. O diabo Hã? lançado no lago de fogo. 20, 10. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 10. Quem pode ler? Evangelista Lucinéia, por favor. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Tem referência no versículo 15, no lago de fogo. Aonde? Versículo 15. Leia o versículo 15. Aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, aí está tratando dos ímpios, mas no versículo 10 trata-se de Satanás. É aqui, viu gente? É aqui. Aqui. Tem um 14, né? Lê o 14. É aqui que Cristo literalmente estará pisando, aniquilando o poder de Satanás. Mas alguém pode dizer assim que Jesus foi ao inferno e triunfou sobre o diabo. Leia aí comigo 1 Pedro. Vamos lá? Vão anotando essas referências, tá? Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, capítulo 3, versículo 19, 1 Pedro. Quem pode ler? Edi, leia para nós. Pregou aos espíritos em prisão. Leia o versículo 20. Os pais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Bom, aqui Jesus não está esmagando a serpente, ele está pregando aos cativos. Quem são esses cativos? São os salvos do Antigo Testamento. Eles morreram aguardando quem? O Messias. A salvação vem por quem? Pela lei que eles obedeceram ou pelo Messias? Pelo Messias. Ainda que eles estivessem juntos com os mortos ímpios no local chamado Hades, isso aqui eu vou explicar uma outra aula,